Será que vale a pena treinar doente? Nesse vídeo eu quero trazer 5 premissas básicas que a gente tem que pensar a respeito disso e baseado nessas 5 premissas, na reflexão dessas 5 premissas, a gente chegar a uma regra prática se a gente deve ou não treinar quando a gente está doente. E a ideia desse vídeo é porque é justamente isso, esse dilema que eu estou passando hoje. O meu filho mais velho ficou doente há uns 3 dias atrás. E aí eu já imaginei, provavelmente vai chegar na família inteira. Aí passou 2 dias o 02, hoje a 03 começou a tossir. E então assim, os pequenos passando mal. Com isso eles estão acordando de madrugada, passando mal à noite, e aí eu tenho que atendê-los. Mesmo acordando de madrugada, eles levantam bem cedo aqui em casa. Hoje a 03, por exemplo, acordou 4h30 da manhã. Mas quando eles vão muito, quando eles dormem muito, eles acordam às 5, 5h30. E nesse contexto todo, eu estou dormindo desde o Natal. Eu relatei no vídeo aí para trás, eu tenho acordado durante a madrugada. As festas de fim de ano, viajei para ver a família, e aí alguma coisa bagunçou ali a rotina, e a minha mais nova começou a acordar de madrugada, e aí eu comecei a acordar com ela, atender ela, e mesmo acordando de madrugada, levantava cedo. E na hora que a gente conseguiu acertar a rotina, ela voltar a dormir bem, o mais velho começou a passar mal, depois o do meio, e agora ela. Então assim, eu venho numa sequência aí de dias em que eu estava dormindo pouco e acordando cedo, né? Picando à noite. O meu problema nem é dormir pouco, era picar essa noite aí. Então eu vinha desse contexto, mas mesmo assim eu estava treinando consistentemente desde o dia 31 de dezembro. Então eu já estava emendando ali, eu não sei que dia que eu vou postar esse vídeo, hoje é dia 13, então foram 13 treinos consecutivos que eu mandei. É lógico, eu consigo fazer isso porque são treinos fáceis, não são treinos muito extenuantes. Mas como eu sempre digo, treinos fáceis feitos ao longo do ano inteiro, no final do ano vão dar muito mais resultados. Isso não significa que você deva treinar todo dia. Eu faço isso, eu treino na maioria dos dias, porque são treinos fáceis, eu treino em casa, já sou uma pessoa extremamente adaptada a essa rotina. A maioria das pessoas aí, treinos fáceis 3 a 4 vezes por semana, já vão ser mais que suficiente. Mas voltando então aqui para a lógica aqui do vídeo, então eu já tinha mandado aí, né, vários treinos consecutivos e eu estava me sentindo bem, estava me sentindo produtivo, não estava me sentindo cansado. Estou desde aí do início do ano conseguindo tocar vários projetos ao mesmo tempo. Porém, quando meus filhos ficaram doentes, eu pensei, pode ser que isso aí possa me atingir. E embora eu não tenha ficado com febre igual eles, ou pelo menos até o momento não, hoje eu acordei mais baqueado, garganta arranhando, o olho um pouquinho querendo esquentar, meio febril. Não tô ruim igual eles, mas eu acordei baqueado. E aí veio a questão: devo treinar? Será que eu devo emendar meu quarto treino? Será que eu devo descansar? E aí, pensando nesse contexto, eu lembrei que muitas vezes as pessoas perguntam sobre isso, se deve ou não treinar. Eu já tive essa dúvida várias vezes na minha vida. Já vi vários vídeos a respeito disso e já tive também diversas experiências na minha vida que eu deveria ter treinado ou que eu deveria ter parado e eu não fiz o que eu deveria ter feito porque não tinha conhecimento dessas 5 premissas que eu vou trazer agora para vocês, para a gente poder refletir junto se vale a pena ou não treinar. E a primeira premissa básica é: ninguém treina para ficar pior. Ninguém treina para ficar igual. Todo mundo treina para melhorar. Então, o treinamento, ele pressupõe que a gente está treinando para melhorar, porque senão não vale a pena investir tempo no treinamento. Essa é a primeira premissa básica. Talvez eu consulte aqui meu caderninho de algumas ideias que eu notei. Tá bom. Então, se todo mundo treina para melhorar, essa é a primeira premissa. A segunda premissa é: o treino pressupõe evolução, pressupõe melhora. Se não for para melhorar, para que eu vou treinar? E aí, vem para a terceira premissa. Para eu evoluir, eu preciso ter a supercompensação. O que é supercompensação? A supercompensação é: eu estou nesse nível
aí eu dou um estímulo. E aí na hora que meu corpo vai recuperar desse estímulo, então na hora que eu dou estímulo, eu dou uma caída no meu nível de rendimento. Isso é meio óbvio, pensa pra você ver. Eu vou lá e faço um treino de costas. No dia seguinte, se esse treino foi foi proporcional aí, você pode treinar costas todo dia. Mas vamos supor que você fez um volume de treino, que você treine costas só uma vez por semana, vamos supor. Então, seu nível de aptidão estava aqui. Na hora que você fez aquele treino, que você demora uma semana para recuperar, ou um pouco menos, vamos supor, você caiu seu nível de aptidão. Tanto é que se você tentar fazer ele de novo, você não vai conseguir render igual, porque momentaneamente seu nível de aptidão caiu. Então, o que acontece? Na hora que seu corpo for se recuperar para voltar para aquele nível, ele vai se recuperar e vai tentar ficar um pouco melhor. Então, você estava nesse nível, aí você caiu. Aí na hora que seu corpo vai recuperando, aí ele vem aqui, parou aqui. É a supercompensação. É o momento que a gente manda outro treino. Então, para a gente evoluir, a gente precisa dessa supercompensação, porque é essa supercompensação que vai fazer a gente ir subindo de nível. Se a gente treina, aí a gente foi e caiu. Aí antes da gente chegar e ter a supercompensação, antes a gente vai lá e manda um outro treino, a gente não está evoluindo. A gente está, no máximo, mantendo o mesmo nível de aptidão. Vou dar um outro exemplo. Eu sempre falo, eu treino com no máximo 5 repetições por série na barra fixa. Atualmente eu estou treinando com 3 séries. 3 repetições por série. No dia do TAF eu consigo fazer 20 ou mais de 20. Vamos ver esse ano quantos que vão sair. Estou querendo tentar quebrar meu recorde, chegar nas 25. Mas vamos lá. Se eu chegar lá no dia do TAF e fizer 20 repetições, por exemplo, no outro dia eu não consigo fazer 20. Nem no outro. Eu vou demorar talvez aí 3, 4, 5 dias para eu conseguir repetir aquele teste naquele mesmo nível de aptidão. Por quê? Porque eu estava naquele nível de aptidão, temporariamente eu caí. Eu preciso de um tempo para eu me recuperar. Então esse é o princípio da supercompensação, é a gente dar tempo do nosso corpo se recuperar do estímulo que a gente deu e se recuperar um pouco além, elevando o nosso potencial. Então a primeira premissa é: todo mundo treina para ficar melhor, ninguém treina para ficar pior. Então, se todo mundo treina para ficar melhor, segunda premissa: o treino pressupõe evolução. Se eu quero melhorar, eu tenho que evoluir. Terceira premissa: para eu evoluir, eu preciso de ter supercompensação. E agora vem, para eu ter supercompensação, o que eu preciso? Eu preciso de treinar dentro da minha capacidade de recuperação. Justamente por isso que eu estava falando aqui. Veja que é tudo interligado. Se eu dou um estímulo que eu não consigo me recuperar dele, como que eu vou ficar melhor? Então eu estou nesse nível. Eu dei um estímulo e desci até aqui. Se eu não conseguir recuperar, se eu estou aqui, estou recuperando, e eu já faço outro treino, eu vou cair de novo. Ou seja, eu não tive supercompensação. Eu não melhorei meu potencial. Então eu tenho que dar tempo, eu tenho que conseguir me recuperar e supercompensar. Para eu conseguir recuperar e supercompensar, eu preciso treinar dentro da minha capacidade de recuperação. Eu falei aqui atrás, né, que você pode treinar costas todo dia, pode fazer barra todo dia. Pode, desde que o seu volume de treino seja adequado a isso. Ou seja, aqui eu vou dar um pequeno estímulo de tal modo que em 24 horas eu consegui fazer uma pequena supercompensação. Aí eu dou outro estímulo, outra supercompensação, e assim vai. Se eu dou um estímulo muito grande, eu preciso de mais dias para poder recuperar. Então, você pode pegar aquele volume de treino e fazer ele todo num dia só e esperar uma semana para se recuperar dele, ou você pode fazer pequenas doses todos os dias, por exemplo, e aí você vai demorar menos para recuperar e vai supercompensar menos. Isso aí depende da estratégia de cada um, mas só para a gente entender que a quantidade que a gente vai se recuperar, vai demandar de recuperação, vai ser proporcional ao tanto de estímulo que a gente deu. Se a gente deu muito estímulo, a gente precisa de muitos dias. Se a gente deu pouco estímulo, a gente precisa de poucos dias. Mas tanto com muito quanto com pouco estímulo, a gente precisa treinar dentro da nossa capacidade de recuperação, porque se a gente não se recuperar, a gente não consegue supercompensar. E aí, então a gente chega na quinta premissa,
que é a capacidade de recuperação, ela é variável. Ela não é estática. Ela tanto melhora ao longo do tempo, na medida que a gente vai melhorando o nosso condicionamento físico, a nossa capacidade de recuperação também vai melhorando ao longo do tempo, mas agudamente ela também varia de acordo com o nosso contexto. Então, por exemplo, se eu estou dentro de uma rotina, no que eu estou tranquilo no meu serviço, estou tranquilo ali na minha rotina, estou dormindo bem, estou me alimentando bem, provavelmente minha capacidade de recuperação está maior. Aí às vezes eu vou estar num outro momento da vida, que às vezes eu estou com muito estresse no trabalho, ou estou com algum problema que não estou conseguindo dormir bem, ou não estou conseguindo me alimentar bem. Observe que esses fatores que influem na recuperação vão acabar refletindo numa menor capacidade de recuperação. Então, a gente tem que saber perceber que há momentos na vida que a gente vai conseguir treinar com mais estímulo, porque nossa capacidade de recuperação está maior. E há momentos na nossa vida que a gente vai ter que treinar com menos estímulo, porque a nossa capacidade de recuperação está menor. Então, quando a gente está dormindo mal, por algum motivo, não está se alimentando tão bem, ou está com algum outro estresse, ou está com algum outro problema na nossa vida, que demanda do nosso corpo, demanda parte da nossa capacidade de recuperação, vai sobrar pouca capacidade de recuperação para o nosso treino. Então não adianta eu querer fazer um estímulo muito grande nesses períodos. A gente tem que entender que a capacidade de recuperação é variável. Então, se a gente treina para melhorar, se para melhorar eu preciso Não, se a gente treina para melhorar, se para melhorar pressupõe evolução. Evolução pressupõe supercompensação. Supercompensação pressupõe treinar dentro da capacidade de recuperação. E a capacidade de recuperação, ela é variável, a gente tem que lembrar disso. Então, baseado nessas 5 premissas, a gente começa a refletir. Será que vale a pena treinar? Quanto será que eu posso treinar? Quais são os problemas de eu tentar treinar e não respeitar a minha capacidade de recuperação? Então, basicamente, a gente tem que observar que quando a gente está doente, igual no meu caso aqui, eu estou baqueado. Se eu estou baqueado, se eu estou meio com a virose aqui, significa que o meu corpo já vai demandar da minha capacidade de recuperação para combater essa virose. Então vai sobrar pouca capacidade de recuperação para eu recuperar do meu treino. Ou seja, se eu for treinar, eu tenho que fazer um treino que seja dentro dessa minha capacidade de recuperação, que sobrou, só um pouquinho. E aí, quanto que sobrou? Vale a pena treinar? Não vale a pena treinar? E aí eu vou trazer para essa reflexão algumas coisas que já aconteceram comigo. Teve momentos da minha vida que, por exemplo, teve uma vez que eu estava lá no meu curso de formação de oficiais, lá no Bombeiro, e aí deu uma pequena bolha no meu pé quando a gente teve a oportunidade de vestir o fardamento. No início do curso lá, a gente usa o bodins, que eles chamam, né? E é algo ali entre a farda e o paisano, é um meio termo. E só depois que você consegue avançar em algumas horas no treinamento militar que você se torna apto a usar o fardamento da corporação. E aí quando tem esse uso desse fardamento da corporação, tem alguns ritos, alguns rituais que acontecem lá dentro. E aí, então até então eu não estava utilizando bota, coturno, etc. Eu estava utilizando só tênis. E a partir do momento que eu fui usar a bota ainda não tinha laceado, ainda eu não tinha acostumado, me deu uma pequena bolha no meu pé. E eu poderia ter tratado aquela bolha. Eu poderia ter ficado, às vezes, ter licenciado e ter ficado 1, 2 dias sem usar o calçado para conseguir me recuperar. Mas eu falei, não, eu sou bruto, eu sou rústico, eu não vou baixar por causa disso. E mantive. E aquilo ali foi piorando. E aí tiveram várias e várias atividades e eu continuei insistindo, e aquele negócio foi inflamando, foi piorando. E aquele trem foi crescendo, foi tomando conta do meu pé. Uma semana depois, quando eu fui no médico, já estava com muita dor, o médico olhou e falou assim, isso aqui já tem dias. Esse aqui, se você tivesse vindo no início, com 2 dias, a gente tinha tratado e você estava bom. Agora, nesse ponto que já está aqui, você vai ter que precisar de 40 dias sem usar calçado fechado. E aí, aquilo ali me marcou, porque eu poderia ter ficado 2 dias
sem treinar. E porque eu insisti, eu acabei ficando 40. Então essa é uma das coisas essa é a coisa importante, mais importante que eu quero trazer nesse vídeo. É melhor você ficar 1, 2 dias sem treinar do que você ficar 1, 2 meses sem treinar. Porque se você quer pensar que o volume no médio e longo prazo é o que vai te dar muito mais resultado do que no curto prazo, para eu ter mais volume no médio e longo prazo, é melhor eu parar um período pequeno, 1, 2 dias, do que eu parar um período grande. 40 dias, 60 dias. Então, quando a gente vai pensar, vale a pena treinar? Você tem que pensar, está dentro da minha capacidade de recuperação? Será que se eu treinar eu vou conseguir me recuperar? Ou será que isso aqui vai piorar ainda mais essa minha enfermidade que eu estou passando? E às vezes, se piorar a enfermidade que eu estou passando, se piorar a lesão que eu estou tendo, é capaz que eu vou ficar muito mais tempo parado depois, muito mais tempo de molho. E vai ser pior, porque eu vou ficar muito mais tempo sem treinar, é muito mais tempo sem deixar de acumular volume de treino. Então, vamos para a prática aqui, resultado prático. Tem que analisar o grau de enfermidade, o grau da sua lesão, por exemplo. Aquilo que está te impedindo de treinar é algo leve ou algo severo? Se for algo mais grave, provavelmente, muito provavelmente, você não deveria treinar. Se for algo leve, aí talvez você possa treinar. E aí para isso você vai avaliar. Que, eu consigo treinar, por exemplo, sem um estimulante, sem um pré-treino? Porque se eu estou precisando de um pré-treino para conseguir treinar, talvez você não deveria treinar. Porque a gente tem que escutar o nosso corpo. Escuta o nosso corpo. Se o seu corpo está querendo ficar parado, está querendo ficar em repouso, é porque talvez ele precisa daquele tempo para você ir treinar. Agora não, você não está nesse estágio. Você consegue ir lá fazer uma atividade. Seu corpo não está te impedindo de fazer uma atividade. Então, às vezes, você consegue fazer. Mas vai fazer? Faz algo mais leve. Faz algo menos intenso. Lembre que o seu corpo está num estágio que ele está demandando da sua capacidade de recuperação. Então, está sobrando pouca coisa para você se recuperar do seu treino. Então, não vai exagerar. Porque lembra que a gente só tem que a capacidade de recuperação, ela é o tanto que a gente gasta de recuperação é proporcional ao estímulo. Se eu dou um pequeno estímulo, eu preciso gastar pouco da minha capacidade de recuperação. Se eu dou um estímulo grande, eu preciso gastar muito. Mas o nosso corpo já está gastando bastante para tratar aquela lesão, para tratar aquela enfermidade. Então, regra prática, resumo prático. Não treine, mas se você sentir que você aguenta treinar sem uso de estimulante, pré-treino e tal, se o seu corpo não está te pedindo repouso, pode ir treinar, desde que seja uma coisa bem leve, bem tranquila, baixa em intensidade. Essa é a minha sugestão pessoal baseada nas minhas experiências. Teve vezes que eu desrespeitei essa regra prática aqui e acabei ficando muito mais tempo sem treinar do que eu ficaria se eu tivesse parado 1, 2 dias. Da mesma maneira, teve vezes que eu acabei não indo treinar, mas não precisava, poderia ter ido, não estava tão grave assim, não estava tão sério assim. Então, o resumo prático desse vídeo, avalie, pense, você consegue, escute seu corpo. Você acha que você consegue ir sem tomar um café, sem tomar um pré-treino? Você acha que você vai conseguir se recuperar? Se sim, vá, mas vá com parcimônia. Se não, espere um pouquinho, tenha paciência. Melhor ficar 1 dia, 2 dias parado do que ficar 1 mês, 2 meses parado. Lembre-se disso, é a mensagem mais importante desse vídeo. Então, vamos só fazer uma um breve resumo aqui, ó. 5 premissas básicas. Ninguém treina para ficar pior, ninguém treina para ficar igual, todo mundo treina para ficar melhor. Se a gente treina para ficar melhor, o treino pressupõe evolução. Se eu quero evoluir, a evolução pressupõe supercompensação. A supercompensação pressupõe treinar dentro da capacidade de recuperação. E a capacidade de recuperação é variável ao longo do tempo. Então a gente sempre tem que analisar a nossa capacidade de recuperação para saber se vale a pena treinar ou não treinar. Vale a pena descansar ou não descansar. Tendo em mente que a principal questão, quanto mais volume no longo, médio prazo, melhores são os meus resultados. Então, vale mais a pena eu parar de treinar 1, 2 dias do que ficar 1 mês, 2 meses parado. Então, se você está doente, quer treinar, reflita sobre isso, escute seu corpo. E aí, dá para ir?
Dá para ir sem pré-treino? Dá para ir sem café? Ou seu corpo está pedindo repouso? Se você gostou desse vídeo, considere curtir, considere aí fortalecer o canal, se inscrever, compartilhar com aquele seu amigo que está pensando de ir treinar doente. Será que para ele vale a pena? Será que não vale? Leve essa reflexão para ele. E se você quer conhecer um pouco mais sobre o treino fácil, que eu falei lá no início, que é o tipo de treino que eu uso, baseado no protocolo soviético, tanto para hipertrofia quanto para performance, tanto treinando em casa ou na academia, conforme o objetivo de cada um, conforme o contexto de cada um. Eu vou deixar aqui na descrição também o link desse projeto, se você sentir que é o momento, clique lá para você conhecer um pouco mais desse projeto. É isso aí, tamo junto, que Deus abençoe abundantemente todos vocês, que Ele possa ministrar a cura a todos aqueles que estão doentes, que Ele possa restaurar a sua saúde de forma completa e que assim possamos continuar treinando e cuidando do nosso templo do Espírito. É isso aí, tamo junto e até a próxima.